Olá pessoal, aqui é o Vinícius Suzuki e no vídeo de hoje eu vou falar sobre investimento e ao final desse vídeo você saberá se o consórcio é investimento ou não. Antes de começar, compartilhem e curtam o vídeo para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, para que elas possam ter esclarecimento e tirarem as suas dúvidas. Uma dúvida recorrente que eu recebo é que se o consórcio é ou não um investimento. Olhando a primeiro momento, algumas pessoas ficam em dúvida se realmente o consórcio é um investimento ou não. Mas hoje eu vou te trazer informações e exemplos práticos para que você realmente possa tirar as suas próprias conclusões sobre o assunto. Combinado? Para começar, a gente precisa definir o que é investimento. O princípio de tudo é que investimento é algo no qual você aplica um dinheiro esperando um retorno financeiro. Existem diversos tipos de investimentos, como poupança, tesouro direto, ações, fundos imobiliários e imóveis, por exemplo, que são coisas na qual você coloca dinheiro em busca de um retorno daquilo após algum tempo. Isso no mercado financeiro é chamado de ativos financeiros, que são coisas que vão te gerar o que nós chamamos de renda passiva. Ou seja, renda através dos seus próprios investimentos e que não depende do seu trabalho diretamente. Mas afinal, entrar em um consórcio de imóveis é ou não um investimento? Se seguirmos essa lógica que eu acabei de citar, o consórcio de imóveis é sim um investimento. E eu vou te mostrar detalhadamente isso logo mais nesse vídeo. E você vai entender como o consórcio é o mecanismo mais eficiente para você fazer um ótimo investimento em imóveis. Se você adquirir um imóvel e alugá-lo, isso vai gerar uma renda passiva. Portanto, você está colocando seu dinheiro no consórcio para adquirir um imóvel que te dará retorno financeiro. Vou dar um exemplo rápido. Investir em um consórcio pode dar mais retorno do que investir em títulos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, por exemplo. Títulos como o Tesouro Direto e o CDB trazem hoje em média um rendimento de 0,25% ao mês. Já o lucro com os imóveis na locação tem em média 0,5% ao mês de retorno. Ou seja, se você investir R$200 mil em títulos de renda fixa, como esses que eu citei, você vai ter de lucro aproximadamente R$500 por mês. Agora, se você comprar uma casa de R$200 mil e colocar para locação, terá em média um rendimento de R$1.000 por mês. Mas tem algo que você vai se surpreender. Lembra que eu citei agora há pouco nesse vídeo que o consórcio é o mecanismo mais eficiente para você investir em imóveis? Eu digo isso porque com o consórcio você não precisaria ter investido efetivamente de uma única vez pagando à vista um imóvel de R$200 mil para ter esse mesmo retorno de R$1.000 por mês com aluguel. Assim como você também precisaria ter investido os mesmos R$200 mil nos outros tipos de investimentos que eu citei, para você ter aquele retorno de R$500, por exemplo. No consórcio, você paga um valor mensal e assim que for contemplado, você já pode adquirir o seu imóvel, inclusive fazendo com que o próprio retorno gerado pelo aluguel possa custear total ou parcialmente as parcelas. Vou te dar outros exemplos claros e citar situações específicas nesse vídeo que provam de uma vez por todas, por A mais B, que o consórcio é sim um investimento. Quem deseja investir deve ter, acima de tudo, responsabilidade financeira, mas nem todo mundo entende muito bem de finanças ou está disposto a ter um nível de risco maior para investir em ações, por exemplo, ou em outros rendimentos mais arrojados, ou até mesmo tem um capital vultuoso significativo para ter um bom retorno nesse tipo de investimento. Por isso, o consórcio é uma opção mais fácil e eficiente para quem deseja investir de forma rentável e segura. O consórcio possibilita a formação de uma poupança em grupo com valores que serão destinados para as parcelas todos os meses, podendo ter rendimentos muito maiores com aluguel mensal do que se fosse receber atualmente com investimentos em renda fixa, por exemplo. Então, investir em um consórcio, além de ser uma forma de você poder se educar para ter disciplina e responsabilidade financeira todos os meses, é uma forma regrada de investir o seu dinheiro mensalmente. E não é só isso, inclusive grandes investidores compram imóveis através de consórcio. Você sabia disso? Ou seja, eles fazem isso
pois é um mecanismo eficiente para fazer com que o próprio imóvel se pague e não disponibilizar o capital de uma vez só. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, fique ligado. Portanto, olhe para o consórcio imobiliário como um investimento que é feito por meio do pagamento de parcelas mensais, que tem a capacidade de alavancar o capital que você tem disponível para investir em imóveis e ganhar com o retorno do aluguel e também com a valorização do imóvel, já que historicamente você pode comprovar que os imóveis valorizam anualmente. Diferente de empréstimos e financiamentos bancários, o consórcio não tem juros, existe apenas a taxa de administração, que é a remuneração da administradora, que ela recebe pela gestão do grupo para fazer o sistema funcionar, e essa taxa ela é bem menor do que a taxa de juros de um financiamento, pois não se trata de um dinheiro emprestado do banco por um período, e sim o dinheiro do próprio grupo de participantes do consórcio, no qual a administradora faz a gestão do recurso. Por isso, o consórcio também é um investimento de médio e longo prazo, ideal para quem não tem disciplina na hora de economizar. Também é uma solução eficiente para quem busca ter um bom capital em mãos e aumentar o seu patrimônio a custos mais baixos. O consórcio é um investimento 100% seguro, pois todos os participantes poderão adquirir o seu imóvel, se mantiverem as suas parcelas mensais do consórcio, evidentemente. Isso tende a ser em um tempo muito mais curto do que se dependesse apenas de guardar o valor mensalmente das parcelas sozinho, pois à medida que os meses vão passando, o número de participantes de um grupo de consórcio diminui. Mas mesmo que você entre no consórcio e seja contemplado na metade do plano, por exemplo, que é um prazo bem conservador, continua sendo um excelente investimento, pois o seu crédito terá sido atualizado anualmente e o capital para a compra do imóvel será maior. Quando a sua carta de crédito é contemplada, você pode comprar o imóvel e o pagamento é à vista, mesmo que ainda não tenha terminado de pagar as parcelas, o que faz com que você tenha um maior poder de negociação na compra pagando à vista. Isso gera mais facilidade e diminui a burocracia com documentação, além de proporcionar uma excelente negociação e muito mais lucrativa. E agora eu quero mostrar como isso funciona na prática. Esse é um boleto de consórcio que nós pagamos. Quando eu falo nós, eu estou me referindo à minha família, minha esposa e eu. O valor desse consórcio está hoje em R$ 1.174,51, que é pago com o recebimento do aluguel que foi adquirido com este consórcio. O aluguel deste imóvel é de R$ 809,68. É nítido que nós precisamos complementar com apenas um pequeno valor para pagar integralmente a parcela do consórcio. E olha que interessante, faltam apenas 3 parcelas para quitar o consórcio, o que significa que daqui a 3 meses o valor do aluguel entrará integralmente no caixa da nossa família, aumentando ainda mais a nossa renda sem precisar aumentar em nada as nossas horas de trabalho. Para mim, isso é um investimento. Eu coloquei o dinheiro no consórcio e hoje eu lucro com o aluguel que eu adquiri através dele. E não só eu tenho casos de clientes da minha empresa que pagam 95% da parcela do consórcio com o aluguel do imóvel. Olha só o que o André falou. Como eu disse na mensagem que eu mandei anteriormente na live, né? Praticamente paga, então assim, em percentual, praticamente uns 95%. Se isso não é investimento, eu não sei o que é. Além disso, outra forma de lucrar é com a valorização do imóvel. Se você comprou um imóvel ou um terreno hoje por R$150 mil, pode vender daqui a alguns anos e por um valor maior do que pagou. E isso é lucrar. Eu mesmo tenho um caso de um imóvel que eu adquiri com o consórcio com um objetivo de valorização. Eu vou mostrar para vocês um terreno que eu adquiri com o consórcio em julho de 2014. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem, Vinícius Camargo Suzuki, um terreno adquirido em 2014, aqui ó, 23 de julho de 2014, tá? Para vocês verem, a Rodobens Administradora de Consórcios. Isso aqui é a matrícula do imóvel. E aqui na escritura, para vocês poderem acompanhar também, Vinícius Camargo Suzuki, Rodobens Administradora de Consórcios, e o valor. O interessante é eu mostrar o valor para vocês.
o valor pago nesse imóvel foi de R$90 mil. Então, há 4 anos atrás, eu adquiri esse terreno, né, que é considerado um imóvel. Eu vou mostrar para vocês por que eu adquiri esse imóvel nessa localização. Nós tivemos uma valorização de 100% no valor investido de 90 mil, pelo menos 180 mil. Nós temos depois de 4 anos e pouquinho menos de 5 anos, nós tivemos essa valorização nesse imóvel. Eu paguei R$90 mil e hoje ele vale 180 mil. Mesmo com todos esses dados, existem algumas pessoas que acreditam em dizer que o consórcio não é investimento. Por isso que investir em um consórcio é sim a maneira mais eficiente de adquirir um imóvel. E os lucros que você pode ter com esse imóvel são muito interessantes. Espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre o tema e logo postarei mais vídeos esclarecendo dúvidas sobre o consórcio. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe seu comentário nesse vídeo e eu vou ler com muito carinho. Abraços e até a próxima!